São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. O que tá rolando com os times paulistas nesse início de campeonato brasileiro, hein? Quem tá indo bem? Quem tá indo mal? Quem tem que abrir o olho para não dar ruim nesse campeonato? Bora analisar esse início de brasileiro dos 4 grandes de São Paulo. Então vambora, mete marcha, vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos. O meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Estamos chegando muito perto da nossa meta de 200 inscritos aqui no canal. E a gente só tem... não tem nem um mês, cara. A gente tem 3 semanas aqui de canal. A gente está crescendo muito rápido, eu não estou nem acreditando nisso. Eu só agradeço a você que está se inscrevendo. Muito obrigado. Então, se você está chegando aqui nesse vídeo agora, se inscreve, cara. Tu vai se amarrar. Aqui a gente discute sobre todos os times do futebol brasileiro. Todo mundo tem sua vez aqui. Vem pro nosso time, seja muito bem-vindo. Bora começar falando na sequência dos jogos nessa rodada. Se você quer ouvir só a parte sobre o seu time, vai aqui na descrição do vídeo que eu vou botar o tempo. É só você clicar no tempo ali que está ao lado do nome do seu time que você vai direto para o momento que eu estou falando sobre o seu time. Começando pelo São Paulo, que jogou no sábado. Foi 6h30 do sábado esse jogo. Foi a estreia do técnico Dorival Júnior. E a gente pode até falar que foi uma estreia animadora, tá? O São Paulo foi pelo menos eficiente a estreia. O São Paulo venceu por 3-0 do América Mineiro. Para quem vê esse placar pode parecer que o São Paulo fez um jogo maravilhoso, mas foi um jogo eficiente. Fechou uma vitória ali que estava precisando demais, era uma vitória muito importante para acalmar os ânimos ali no São Paulo. O Dorival não inventou na escalação, foi com o básico ali, meteu o 4-4-2. O São Paulo começou bem no jogo. E aí numa roubada de bola ali, coisa que o São Paulo não fazia há algum tempo, pressionar a saída de bola do adversário. O Luciano deu um chute de fora da área, não foi aquele chutaço, não foi um chute maravilhoso, mas o que importa é que o goleirão, o Cavicchioli, vacilou, deu uma frangada ali, entregou o gol, 1-0 para o São Paulo, e aí deu um pouco aquela tranquilidade, mas depois disso São Paulo recuou. É natural, galera, é natural de um time que vem de uma ruptura de trabalho, né? Acabou de demitir o Rogério Ceni, tá começando um trabalho novo. Então assim, se rompeu o trabalho anterior é porque o time já não estava indo muito bem, estava um pouco inseguro, estava um pouco sem confiança, então recuou, mas acabou recuando demais. O Rafael, goleirão do São Paulo, fez pelo menos umas 4 boas defesas e um milagre absurdo numa finalização do Everaldo, o atacante do América. Ele estava na fuça do gol, ali o Rafael defendeu, foi absurdo. Fechou ali 1-0 o primeiro tempo do São Paulo. O Rafael conseguiu manter esse 1-0 no placar. São Paulo foi com a vitória para o intervalo, que me pareceu muito importante, e bota isso na conta do Rafael. E aí o São Paulo voltou do intervalo igual, né? Voltou recuado. Logo aos 2 minutos o Rafael já fez outro milagre. E o segundo tempo foi assim, né? O América tentando empate, o São Paulo tentando escapar ali, tentando encaixar um contra-ataque para ampliar. E aí na reta final do jogo ali, já depois dos 33, 34, o Calleri, galera, que o Calleri, você São Paulino sabe, cara, o Calleri merece demais esses gols que ele faz, porque o cara se esforça muito, ele trabalha muito para cada um desses gols, ele corre muito. E aí, o que esse argentino dá a vida em campo é brincadeira. Meteu uma cabeçada, 2-0, e aí o São Paulo conseguiu ficar mais tranquilo de vez. Já nos acréscimos, o Marcos Paulo, aquele mesmo que era do Fluminense, conheço bem, esse daí, ele tem talento, mas tem que trabalhar um pouco a cabeça. Ele fez um gol depois de foi uma falha ridícula, do zagueiro Ricardo Silva, o nome do cara. Eu não posso mostrar o gol aqui, né, porque vocês sabem, eu não tenho direito, mas eu vou botar um print aqui, vocês vão ter uma noção do passe que o Ricardo tentou dar e aí entregou para o Marcos Paulo fazer o gol. Em relação ao São Paulo, daqui para frente, a projeção, não dá para a gente fazer um prognóstico agora, né? O Dorival acabou de chegar, botou um pouquinho ali, a gente viu um pouquinho do estilo do Dorival em prática no jogo. Nesse jogo aqui, cara, os 3 pontos foram o principal. O São Paulo precisava levantar a moral do time, do clube, né, como todo, da torcida. São Paulo vai precisar melhorar muita coisa ainda, porque o caminho de São Paulo vai ser longo, mas eu acredito no Dorival. A gente passa agora pro jogo do Santos. Esse foi no domingo, foi às 16 horas, e esse daí, cara, acho que o Santos é o time que mais me preocupa entre os 4 paulistas. O Santos é um dos times incaíveis do campeonato, o Santos nunca caiu, a gente sabe que tem muita tradição. Mesmo quando o Santos está no ano ruim, sempre surge alguma ou 2 ou 3, né, joias ali da base que salvam o Santos. É um time realmente que tem camisa pesada, mas esse ano tá brabo, cara. O Santos enfrentou o Atlético Mineiro na Vila. Até começou um pouco melhor ali, parecia que o Lucas Lima estava num dia inspirado. Deu um chute, obrigou o Everson, goleiro do Galo, a fazer uma defesa importante, uma defesa muito difícil, quase no ângulo. Mas depois o Santos viu o Atlético tomar conta do jogo.
botou a bola no chão, conseguiu acertar a bola na trave, obrigou o João Paulo a fazer boas defesas, o goleiro do Santos teve que segurar ali o 0-0. Mas assim, acho que o que pega para a torcida do Santos é que no final, ali na reta final do jogo, parecia que o time do Santos estava satisfeito com o empate em casa, né? E não é o que a torcida está acostumada. O Santos é um time que vai para frente, principalmente jogando na Vila. Mas, cara, eu vou falar na moral com você, torcedor do Santos. Dá para confiar no Odair, cara. Ele treinou meu Fluminense em 2020 aqui. Era um time do Fluminense bem ok, tá? Talvez o iniciozinho desse time que tá descontando agora, né? Mas aquele Fluminense era um time que brigava por qualquer bola e qualquer ponto que tinha à disposição. E é isso aí, cara. O Odair vai ser isso aí. Ele vai armar o time para brigar por tudo que ele puder. Cada centímetro de campo, os jogadores do Santos vão brigar por isso. E ele já fez ótimos campeonatos com times bem abaixo do que eles conseguiram na competição, né? O Fluminense de 2020, o Odair não terminou, né? Ele foi embora para as Arábias, mas terminou lá em cima. Ele brigou, deixou o Inter brigando pelo título até o final do campeonato. Então, assim, o Odair é um cara que, para esse tipo de momento em que o Santos está vivendo, eu acho que é o cara certo. O Odair, nesse jogo, se ligou que o Atlético era um dos times mais fortes do campeonato, né? Ele não é bobo. Tentou vencer, lógico que tentou. Mas no final do jogo, quando ele viu ali que, o 0-0 ia render um pontinho ali, ele preferiu levar esse ponto para casa. Lógico que isso é muito pouco para a história do Santos, né? Mas talvez nesse início de campeonato é o que o Santos precisa, né? Ganhar confiança, ganhar pontuar. O ano vai ser assim, vai ser brigar por todos os pontos possíveis, mas eu acho que com o Odair, se o Santos mantiver o Odair até o final, eu acho que tem boas chances de fazer um campeonato digno. O Palmeiras também jogou às 16 horas no domingo e fez um jogo muito movimentado, foi aqui no Rio, jogou contra o Vasco no Maracanã. Quando o Palmeiras acordou ali no jogo já estava 2-0, porque o Vasco entrou numa rotação diferente, o Vasco entrou numa rotação de mata-mata, aquele brigando por qualquer bola e de maluco assim mesmo correndo, e o Palmeiras entrou numa rotação de campeonato por pontos corridos, né? Você que está acostumado aí aos estádios, a ver os jogos do seu time, você sabe que mata-mata, os caras dão a vida e aquela burocracia de pontos corridos, né? Então foi assim, o Vasco entrou para engolir, o Palmeiras entrou para administrar, quando viu estava 2-0. Mas a gente sabe como é que é o Palmeiras, né? É um time muito frio, é um time muito acostumado a grandes jogos, a grandes decisões. Ninguém se desespera ali, os caras já têm um DNA ali que, tem um DNA de campeão e conseguiu arrancar um golzinho ali no final do primeiro tempo. Foi mais uma vez de bola aérea, tem sido muito importante para o Palmeiras. Foi para o intervalo com 2-1 adverso no placar, né? 2-1 para o Vasco. E aí no segundo tempo o Palmeiras voltou engolindo o jogo, engoliu o jogo até empatar, né? Quem estava assistindo percebeu que era questão de tempo para o Palmeiras empatar esse jogo. O Vasco acabou recuando demais para tentar manter o resultado ali, o Palmeiras acabou gostando do jogo. O Arthur empatou o jogo também de cabeça, mais uma vez bola aérea, mais uma vez dando certo essa força na bola aérea, né? O Abel treina muito isso. E eu vou te falar, cara, que contratação essa do Arthur, palmeirense, que contratação. O cara joga muito. É recontratação, na verdade, né? Ele era da base do Palmeiras, agora tá voltando pro Palmeiras. Ele é muito versátil, cara. Ele é rápido, ele é forte, ele cabeceia bem, ele chuta bem com as duas pernas. O cara tem boa visão de jogo, tem bom passe, baita jogador, vai ser muito útil pro Palmeiras ao longo da temporada. E o jogo foi isso aí, cara. Foi um jogo equilibrado. O Vasco também jogou muito bem no primeiro tempo. Depois que o Vasco tomou um empate, equilibrou de novo a partida. O 2-2 ficou de bom tamanho, foi justo. Podia ser pior para o Palmeiras. E eu acho que no decorrer do campeonato isso pode mostrar, né? A gente pode mostrar pra gente que o empate fora de casa contra o Vasco é um bom negócio. Acho que pouca gente vai conseguir bater o Vasco aqui no Rio. É um time que acho eu que vai ser difícil de se bater jogando nos domínios dele. Então acabou sendo um resultado ok para o Palmeiras. Ainda mais contando que o Palmeiras foi para esse jogo desfalcado de Rony e de Rafael Veiga, né? O time sente muita falta deles. Eu acho que mais pra frente, voltando todo mundo ali, o time vai dar uma encorpada e vai voltar a ser o que era no ano passado. E finalmente chegamos aqui no Corinthians. O que eu posso falar do Corinthians, rapaziada? Se você tá acompanhando aqui o canal, tu já sabe que eu tô cansado de falar desse problema do Corinthians. Sai Lázaro, entra Cuca e o problema da recomposição lenta do Corinthians continua. É brincadeira esse meio de campo barra ataque do Corinthians voltando para marcar. A própria zaga do Corinthians é muito lenta, né? O Corinthians nesse jogo contra o Goiás, foi jogar contra o Goiás lá em Goiânia, saiu na frente e foi até num raro momento ali de um lapso de coletividade do Corinthians. Me pareceu uma jogada ensaiada ali de escanteio. O Roger Guedes meteu um chutaço ali, foi um golaço, que é o único que está jogando no Corinthians, né? Tá carregando o time nas costas.
Mas daí pra frente foi um jogo muito ruim do Corinthians, mais uma vez sem criatividade, não conseguia criar quase nada. O Cuca também ainda não conseguiu, tudo bem que tem pouco tempo, mas ainda não conseguiu achar alguma forma ali de suprir a ausência do Renato Augusto nessa criação do Corinthians. O Corinthians fica muito sem criatividade, sem o Renato Augusto. E mais uma vez, em bola cruzada na área do Corinthians, a zaga do Corinthians perdida, Matheus Peixoto fez o primeiro gol dele pelo Goiás, cabeceou sozinho no meio do Gil e do Balbuena, que ficaram só assistindo ali, não entenderam nada. 1-1, empate, intervalo de jogo, foi assim, 1-1. E aí no segundo tempo veio o erro do Cuca, que na minha opinião o Lázaro já cometia isso, tirou o Fausto Vera, tirou o Juliano ali no meio para botar o Paulinho no meio de campo, cara. Tentar fazer a função do Renato Augusto, não dá pra... Cara, não dá pra tentar botar o Paulinho pra fazer essa função. O Paulinho já não é meio de campo há muito tempo, ó. Aí ele botou também o Maicon. Esse aí não vem bem mesmo no ano, não tá bem. O Maicon não tá fazendo bom, não tem feito bons jogos. E aí o Corinthians perdeu completamente o meio de campo. Além dele tinha o Rony ali no meio campo. Aí deu ruim de vez. O Corinthians já não tinha uma saída de bola boa. É porque tentar sair com o Gil e Balbuena, a gente sabe que não tem dado certo, né? Eles não conseguem fazer isso bem. Não quebram a marcação, pressão de quase nenhum adversário. É só o adversário marcar a pressão ali que o Corinthians tem que quebrar a bola, dar chutão e torcer para um dos atacantes ganhar a bola lá na frente. E com essas substituições do Cuca, perdeu o meio de campo também, se abriu tudo, e o ataque é o Roger Guedes, né? Porque o Yuri Alberto caiu muito, né? Depois que ele começou a temporada muito bem, mas agora ele está numa fase muito ruim nesse momento da temporada. E aí numa bola de escanteio, mais uma vez bola aérea, zaga do Corinthians assistindo, gol de cabeça do Goiás, zagueiro Lucas Halter virou o jogo pro Esmeraldino. E aí o Corinthians se abriu de vez, foi pro tudo ou nada, num bate-rebate ali no final do jogo, perto dos acréscimos, tomou um terceiro gol do Apodi, foi um golaço, o Apodi ganhou ali na disputa de bola, chutou, não dava pro Cássio, 3-1 Goiás. Na minha opinião, a diretoria do Corinthians mais uma vez errou na escolha do Cuca, já tinha errado na escolha do Lázaro, que era um cara que não tinha treinado nenhum time ainda, aí foi treinar o Corinthians. O Cuca é um ótimo treinador de futebol, mas uma troca de técnicos, galera, serve para acalmar os ânimos no clube, para renovar as esperanças, dar um novo ânimo, e causou efeito contrário, cara, porque é muito protesto da torcida em cima do Cuca, com razão, principalmente a parcela feminina da torcida do Corinthians, que é muito presente, tá protestando muito, até o time feminino do Corinthians emitiu uma carta aberta, protestando, falando, vocês têm que respeitar as minas, não é esse o slogan, respeitem as minas. Então assim, o ambiente no Corinthians não tá bom, não tá tranquilo para trabalhar, os caras estão precisando se fechar ali dentro, entender que agora é hora de não tomar gol, de brigar pelos 3 pontos, 1-0, meu irmão, é goleada, tem que vencer para acalmar os ânimos. Esse jogo contra o Remo pela Copa do Brasil é o jogo de volta, o Corinthians perdeu o primeiro jogo por 2-0, vai ser importantíssimo, o Corinthians tem que se classificar contra o Remo de qualquer jeito, vai ser em Itaquera esse jogo, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. Pode ser um divisor de águas pro Corinthians nessa temporada. Agora comenta aí quem é que vai fazer mais bonito nesse Brasileirão, quem que vai brigar lá em cima, quem que vai brigar lá embaixo. Muito obrigado por ficar aqui até esse momento comigo no vídeo. Eu sei que o canal tá no começo, eu sei que ele tá crescendo, mas cara, é muito importante ter a sua audiência, ter a sua inscrição, o seu like, vai me ajudar demais. É o que me dá força para continuar aqui falando com vocês. Então me dá aquela moral, valeu, bora junto, que a gente vai crescer pra caramba. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!